contribui quando ele diz que ele é conselheiro, faz parte do conselho local, mas aí ele pode ser o Celso, tá? Ou a instituição para fazer parte do Conselho Local de Saúde. Na resolução 714 do Conselho Nacional de Saúde, não existe mais a referência de que para participar de um Conselho Local de Saúde tenha que ser uma entidade. Pode ser um usuário do SUS, não precisa mais necessariamente representar dentro do conselho local da UBS Guabiroba, ser conselheiro ou representação de alguma entidade. Isso está na leitura da resolução 714 de 2023, tá, pessoal? Eu acho que aí responde o teu questionamento, né, Ilmara? Sim, essa a Tânia e a Regina colocou ali que a associação já fez parte do conselho, sim, há algum tempo atrás, e hoje está retornando. Tá? E o Mara colocou mais algum questionamento? A Gisa, por gentileza. Oi, boa noite. Por uma questão de ordem, foi citado no começo da reunião que não existiria réplica nem tréplica, né? E acho que a gente tem que se descer um pouco mais da pauta. Aí na parte dos informes, tá, Gisa? Nos informes que não pode ter, tá? Nos informes não pode ter. Porque senão, na hora dos informes, se torna uma discussão sem produtividade e come muito tempo da plenária. Tá? Mas, nesse momento, questionamentos que todos os conselheiros, os demais, podem também fazer, em alguma dúvida, dentro do seu prazo de 2 minutos. Mais algum questionamento, pessoal? Não havendo questionamentos, eu coloco em aprovação ali o retorno da entidade e associação beneficente Nova Guabiroba no segmento dos usuários. Enquanto vocês votam, né, para que nós possamos otimizar essa reunião. Thaís, por favor, Thaís. Vamos seguir na pauta 3, tá? Travou. Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. É que travou aqui tudo aqui. Estão me escutando agora? Sim. Sim. Então tá, gente. Só pra... O César, eu acho que não leu lá em cima, tá? Hoje nós vamos dar os parabéns aos aniversariantes do mês de janeiro, fevereiro e março, tá? Parabéns a todos os aniversariantes desses meses, que a gente não teve plenária. E agora nós vamos passar para a pauta, César. Para a pauta das atualizações do Conselho Municipal de Saúde. Contigo mesmo. Estou tentando aqui, que deu uma queda aqui na... Tá, mas a gente está te enxergando e estamos te escutando. Tá, então tá. Voltamos, então, agora para a pauta 3, tá? A atualização do Conselho, da situação do Conselho, nesse período aí, um pouco de turbulência, referente às atuações. Todos sabem, né? O Conselho voltaria com sua primeira plenária no em janeiro, né, dia 25, se não me engano, a data, e claro que por a necessidade de usar
plataforma que já foi explicada a todos vocês aqui, e aí também tem as considerações que pode ser feita pela secretária, foi colocado pela Secretaria Municipal de Saúde que essa plataforma não teria de ser considerado César, tem muito microfone aberto. Tem muito microfone aberto e a gente não está te ouvindo. Eu estou ouvindo um chiado de muita gente, e aí fica complicado dos demais escutarem. Houve essa colocação, e nós, como desde o início da primeira discussão que saiu hoje aqui, a respeito da situação do Conselho querer ou não querer fazer plenária, vou voltar a falar nisso, não é uma decisão do César, não é uma decisão da direção do Conselho, e sim uma decisão que tem que ser de todos os conselheiros voltar às plenárias presenciais. Hoje nós teríamos 3 modalidades de fazer essas plenárias, tá? Elas podem ser online, como estava sendo até dezembro, tá? Podem ser presenciais ou híbridas. Híbridas, eu acredito que nesse momento não seria devido ao decreto da prefeitura, né? Não deve ser, pode até ser colocada em votação junto com as outras 2, mas ela também teria dificuldade de ser implementada, devido à necessidade de, no auditório, ser colocado aparelhagem para isso. Uma tela grande, equipamento de som para áudio, de ida e retorno desse áudio, como é no Conselho Estadual, como é em muitos outros lugares que fazem suas reuniões híbridas, e nós tivemos em Gravataí que funciona assim, em 2022 para 2023. Essa ideia era de ser implementado esse sistema em Pelotas também, mas, conforme vocês sabem, o que nós trabalhamos é dentro do orçamento do Conselho. Não temos, muitas vezes, e aconteceu em fatos atrás, em gestão passada, de coisas serem pedidas para o Conselho e simplesmente entrarem na valeta do esquecimento, e tem uma reza imensa de situações aí que já foram discutidas aqui, como sempre o doutor Vilmar rebate a obrigatoriedade de cumprir com o orçamento do Conselho e tal. Por esse motivo, se já, no momento, o pagamento de uma plataforma segura, porque hoje aqui nós estamos expostos a hackers, nós estamos expostos a várias situações, porque se vocês notarem, muitos entraram e saíram da reunião por aceitação de outras pessoas, como também documentos podem ser compartilhados por qualquer um que está dentro dessa reunião. Tá? Então, não existe esse grande risco, né, apesar de ser uma reunião pública, um grande risco de ter esse tipo de invasão aí, que já aconteceu no passado aqui também, e em outras situações. Só um pouquinho, tem 2 pessoas, não sei quem é para... Bom, voltando à situação, esse foi o grande impasse, tá? Em janeiro, esse foi o grande impasse para que esse conselho voltasse à sua normalidade, tá? Em fevereiro, esse impasse seguiu, e nós continuamos com a mesma posição, e eu acredito que eu não esteja errado nessa posição, que isso aqui não é uma decisão monocrática do Conselho, da direção do Conselho, eu dizer que tem que ser tal coisa, e vai ser sem contar com a opinião de todos os conselheiros presentes aqui. Todos vocês têm o mesmo tamanho de voto que eu tenho, todos votam da mesma forma, todas as opiniões são aceitas, e, claro, em alguns momentos, quando existe a necessidade de a gente ter uma réplica em cima de algumas posições, a gente também tem que se posicionar. Mas todos têm direito igual, tá? Todos estão cadastrados dentro do que é pedido pelo Conselho para ser um conselheiro de saúde, um participante. Todos os conselheiros aqui também estão à disposição em caso de cometer alguma infração dentro da Comissão de Ética, o COMED,
tá? Claro que até agora, em nenhum momento, se houve a necessidade de colocar nenhum conselheiro dentro dessa comissão. Seguimos janeiro, referente, primeiro estamos falando sobre a plataforma, tá? Sobre a plataforma, nesse momento o impasse é esse, ainda é esse impasse, tá? Porque a plataforma, ela é paga com o recurso do Conselho, um recurso que já está previsto no LOA, né? Isso já é discutido no final do ano, o que o Conselho pode gastar ou não pode gastar, e referente a esse decreto, que o prefeito, foi feita pelo prefeito, tirou essa possibilidade de fazer as plenárias online. Por isso, a dificuldade de se encontrar uma plataforma, tá, que tivesse esse acesso, tempo de duração, segurança e gravação. Esse até, algumas vezes falei para a doutora Ângela, o tamanho dessa dificuldade, por essas coisas que constam, né? E até em algum momento ela me disse, mas não consta que tem que ser online. Isso é uma deliberação lá de 2020, devido à pandemia, mas a decisão de seguir ou não a plataforma via online, as reuniões via online, isso é uma prerrogativa dos conselheiros que estão, nesse momento, nessa plenária. Então, não é, volto a dizer, não é uma decisão minha, não é uma decisão do César e muito menos da minha direção, do pessoal que trabalha comigo aqui, porque nós queremos dessa forma. Não, longe disso, coloquei esse desejo à disposição da Ângela, tá? Sobre essa situação. Tivemos também a dificuldade nesses 3 primeiros meses, devido a esse decreto, que todas as ações têm que passarem pelo CCGov, que define o que é e o que não é importante para o Conselho. Tá? E aí entra a dúvida. Uma comissão define como o Conselho vai trabalhar, qual é o gasto que o Conselho vai poder fazer ou não, e ficamos, né, meio retidos, não, totalmente retidos à decisão de uma comissão. O Conselho irá trabalhar conforme as condições dadas por essa comissão? Esse é um questionamento, né? Foi o outro grande obstáculo que surgiu nesse período. Claro que sem falar numa dificuldade de uma interação com a secretária, que eu agradeço hoje a tua presença aqui, né, como tu disse que ia participar, de nós termos reuniões diretas com a secretária de saúde, coisa que no passado não teve essa dificuldade, nenhuma das antecessoras da Ângela, mas nesse momento o Conselho tem dificuldade de marcar reuniões com ela. Ela tem compromisso, a gente sabe que tem compromisso, mas o Conselho Municipal não é, nesse caso, a segunda opção. O Conselho tem que ser considerado como órgão, porque se nos colocamos desde o início da campanha eleitoral para todos os candidatos e, principalmente, quando houve o segundo turno, à disposição dos 2 candidatos, que gostaríamos de participar de todas as ações que a lei diz que temos que participar, inclusive esse período de mudança de gestão, onde o Conselho, que passa o dia todo dentro dos hospitais, dentro sabendo de corpo presente as situações da saúde, em nenhum momento, na transição, o Conselho foi convidado a participar de nenhuma reunião, nenhuma. Inclusive as reuniões que se dizem respeito à inauguração do pronto-socorro regional de Pelotas, que apenas uma vez estivemos lá para fazer uma visita por iniciativa do Conselho. Esteve em duas reuniões, uma no período dos antecessores à secretária Ângela, que foi com Albert Stein, né, a instituição,
que também o Conselho não foi convidado, e agora, recentemente, em outras reuniões, onde tiveram uma roda de conversas, de apresentações e tudo, mas o controle social não está presente como condiz e como tem que ser o que está nas resoluções, né? Participar das ações da Secretaria Municipal de Saúde. Também houve nesse meio tempo aí, tá? Além dessa falta, porque tivemos 2 reuniões, e a qualquer momento a senhora pode me interromper se eu estiver falando alguma inverdade. Tivemos 2 reuniões com a secretária Ângela. Eu não vou te interromper, eu estou me inscrevendo para falar depois, então pode ficar à vontade, e assim que tu concluir eu posso falar. Tranquilo. Tivemos 2 reuniões, onde ela, com compromisso também, não foi uma reunião integral, né? E aqui no Conselho também, outra reunião, e essa reunião não foi uma reunião integral. Mesmo assim, tiramos grandes proveitos do que foi discutido e conversado. Existiu também, nesse período aí, a dificuldade que o Conselho Municipal de Pelotas, agora recentemente, também foi convidado a participar da conferência em Arroio Grande, e eu fazia parte da mesa também, né? Como palestrante na mesa, como apresentando lá, junto a Arroio Grande, que tem nesse conselho lá também uma grande força de apoio para que as coisas aconteçam. Também teve viagens a Porto Alegre, que essa comissão ela justifica a não importância da participação do conselho nessas situações. Sendo que a Arroio Grande nós fomos, a Porto Alegre foi cancelado, nós não fomos, e eu faço parte do Conselho Estadual de Saúde, e lá represento não só a FEGEST, como também dos assuntos de interesse do Conselho, interesse público, né, de Pelotas. Não fomos por falta da aprovação das diárias. Arroio Grande fomos por conta própria, usamos os nossos recursos próprios para comparecer em um compromisso afirmado já bem anteriormente à decisão dessa comissão. Esse é um das situações, tá? Houve momentos também, nesse período aí, em que por determinada situação, uma funcionária de uma UBS foi transferida de local, porque, segundo tinha um documento que justificava essa troca, mas que ia de encontro também à decisão não, ao apelo do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Local de Saúde, dos moradores que até abaixo-assinado fizeram para não haver o desligamento dessa funcionária, uma enfermeira, da unidade Pedreiras, e mesmo assim, em momento algum, foi sentado para conversar essa situação que vai em encontro à estratégia da saúde da família, né? Então, aconteceu, as decisões têm acontecido assim, não é convocado o conselho para essas decisões, elas são tomadas, decididas e pronto. Então, isso aí também é uma coisa que vale a pena falar, até porque não é questão, novamente, não é questão não pessoal, nada disso, tá? Mas a queixa, o apelo da população, que procurou o conselho, e temos até as fotos do abaixo-assinado que fizeram, os moradores, para que a enfermeira não fosse retirada desse local. A questão do orçamento, a gente já está... Então, esse é um tema que, independente se é agora ou antes, é um tema que a gente tem debatido ano após ano, a condição de nós, como podemos usar o nosso orçamento, que é previsto, né, na LOA, esse gasto, e a gente não consegue gastar. Para usá-lo, em todas as situações, as dificuldades são tremendas. Antes de um decreto já era horrível, imagine agora como está sendo. Já comentei a questão das plenárias, tá, que deverá ser marcado para a próxima plenária, ser marcado a decisão se elas vão continuar online ou presencial, que é os conselheiros que devem decidir isso.
Também temos, já foi citado, e uma das situações também foi que em uma reunião interna do Conselho Municipal de Saúde, e aqui as nossas... em uma reunião, tá? Foi conversado entre todos os funcionários algumas situações que estavam acontecendo aqui, e eu fiz uma reunião, onde nessa reunião, foram a funcionária Beth Acosta, há anos conosco aqui, resolveu pedir para sair do conselho. Ela disse para mim, não vou votar mais, e pronto. Esperamos, até porque eu tinha feito uma proposta para ela há algum tempo atrás, devido a um acerto, e ela nunca levou. Isso aí foi um acerto com a secretária Roberta, e ela também nunca aconteceu o que ela esperava, mas já tinha conversado com ela alguma situação de alguma forma compensar essa falta de acerto com ela, mas não tinha nada a ver com essa reunião que no final ela pediu que gostaria de sair do conselho. Eu disse ainda para ela que isso seria um emprego aqui, é um emprego bom, não tem dificuldades em nada para nenhum dos 3 funcionários que constam na lista de funcionários do conselho, que é o técnico, que é o Samuel, ela e o motorista. Mas, mesmo assim, ela tomou essa decisão. Procurou, acredito que deva ter acontecido assim, porque desse caso eu pouco sei, ela procurou a secretária, e a secretária simplesmente abriu... Então, não foi assim, César. Vou te pedir para tentar apontar as questões para mim poder responder depois. Não, pode. Eu estou só te falando que eu já falei contigo. Não, tá bem. É que assim, está passando o tempo e eu gostaria de responder. Né? Tudo bem. Isso foi colocado, ela simplesmente foi, não voltou mais, não regressou mais, a unidade que ela estava era a referência dela, e já está em outro local, com a liberação da secretária, colocando um funcionário do conselho, sem comunicar a mim, né, como coordenador, sem me perguntar o porquê que ela saiu daqui, se houve uma briga, se não houve, seja lá o que for. Não sei também o que elas conversaram, mas essa funcionária, ela já foi colocada em outra unidade, e o conselho está há um mês sem essa funcionária. Não segundo a gente apurou aqui pelas leis, eu já comuniquei isso à secretária, mexer no quadro de funcionários do conselho não é de competência da secretária de saúde. Tirar ou botar algum funcionário aqui, a gente pede, e até então nunca se foi atendido. Respondendo, César? Oi? Posso ir respondendo, César? Porque já são 15 para as 9, né? Então eu imagino que as pessoas começam a cansar da reunião também. Não, tudo bem, eu só acho que 3 meses de tudo que aconteceu, a gente não pôde ter a comunicação com esse pessoal que está aqui, Angela, fica difícil. Sim, mas aí é importante que a comunicação aconteça, que não só uma pessoa... só um falando, né? Oi? Pode. Não sei, posso falar, César? Você já concluiu? Não, só um falando, não. Eu vou ser obrigado de, mais uma vez, te dizer que não é só um falando. Quem está falando é o coordenador geral do Conselho Municipal de Saúde. E eu exijo que, de certa forma, me respeite, porque eu não falto respeito com ninguém. Secretária, a sua fala. Tá, muito obrigada, César. Então, quero dizer para vocês, assim, que eu fico muito triste com isso, de ter acontecido, de o Conselho ter ficado todo esse tempo aqui sem reunião. Então, primeiro, né, havia, como diz o César, eu acho que a gente pode com muita tranquilidade dizer, né, César e o Jaime, que a gente conversa, que a gente se dá bem, que a gente, né, tem boas relações, mas a gente pode ter olhares diferentes sobre o que aconteceu e algumas divergências, né? Então, uma das divergências, né, o que está escrito na resolução, o que o Conselho decidiu? Que as plenárias seriam online, mas para elas serem online, elas não precisam ser pelo Google Meet pago. Elas têm outras estratégias. Então, não me passava pela cabeça de jeito nenhum que naquele momento que a gente diz não vamos renovar este contrato, esse e muitos outros contratos que a gente não achava que podia ficar botando dinheiro público fora. Então, eu posso contar para vocês vários exemplos, né? Alguns de manutenção de veículos, outros de
contratos também de ferramentas online que não eram necessárias, que o trabalho podia ser feito de outra forma, e ao mesmo tempo que a gente enxerga isso na prefeitura acontecendo, enxerga também, talvez a maioria de vocês tenha acompanhado, hoje de manhã o prefeito Fernando Marrone falou na Câmara de Vereadores, colocou da situação financeira do município, quer dizer, uma receita que não dá conta da despesa e que então vai ter que, né, conter muitos gastos. Só na saúde a gente recebeu com 18 milhões de restos a pagar. Então, acho normal de um gestor público responsável olhar para um contrato e ver, ó, Google Meet pago. Isso não precisa, porque a gente pode fazer reunião pelo Google Meet gratuito. Na resolução, a reunião tem que acontecer e ela tem que ser gravada. Antes de existir o Google, gente, a gente gravava reunião. Gravava reunião num gravador de fita cassete. Então, não me parece razoável assim, que esse seja o motivo de não ter acontecido reunião. Acho que houve um atrapalho, houve uma dificuldade, não aconteceu e é uma pena. E o que a gente tem que fazer daqui para frente? Estou pensando que acho que tem que colocar em pauta, né, na próxima reunião, essa questão de ser online, né, continuar online, de acordo com o que for melhor para os conselheiros, né? Acho que não precisamos ficar com esse recuo de dizer, olha, não vamos pedir para ser híbrido porque isso vai ser caro e tal. Não é o caso, né? O conselho realmente tem um recurso definido lá de R$83 mil que vai gastar e que é isso, e que vai ser o conselho que vai decidir e a prefeitura vai fazer como o conselho decidir. Mas acho normal, né, que quando é possível economizar dinheiro público, todos nós vamos querer economizar dinheiro público. Mas não precisa ser nesse formato, imaginar, não será aprovado pelo prefeito. O prefeito está fazendo o que ele tem que fazer. Criou uma comissão de controle de gastos e está tentando evitar todos os gastos. Que o serviço pode acontecer sem esse gasto? Pode, então vamos lá. Então, acho que primeiro isso, e outra, a gente olhar para tudo que nós temos de desafio pela frente. Temos muitos desafios enquanto controle social, enquanto participação popular, na relação com os conselhos, na conferência que vai acontecer logo. Amanhã tem a Conferência de Saúde do Trabalhador. Ela é importantíssima, né? E a gente trazer aqui para esse momento também era muito importante. Trazer para esse momento tudo que vai estar em pauta na Conferência Municipal de Saúde. Vamos pensar assim, a gente quer o 100% de cobertura de saúde da família, a gente quer remapear a cidade, é importante que se a gente vai remapear, a gente vai contemplar essa quantidade enorme de vazios assistenciais, a população de Pelotas tem que participar disso. Então, estratégias para que a população participe dessa tomada de decisão, elas são muito importantes. E aí a gente tem que chamar as plenárias, daí a gente tem que chamar não só as plenárias, mas na medida do possível. Alguém aqui se apresentou como, olha, entre as coisas que eu faço, uma delas é participar do conselho local. Que coisa boa. Vai poder levar para aquele conselho local, né, as pautas que estão no Conselho Municipal de Saúde e que vão estar na conferência. Então, quero dizer assim, ó, que é sincero, né, que o governo quer um governo de participação popular. E o fato de que nem tudo que a gente gostaria de fazer a gente faz, não significa que é porque a gente não tem compromisso. Por exemplo, com relação a diárias, né, que as diárias têm chegado em cima da minha mesa, hoje ainda, né, diária para autorizar de junho do ano passado. Mas o que é isso, gente? Vamos entender por que esse pedido de diária veio agora, né? Entre outras dúvidas, aconteceu ou não aconteceu? Então, a gente tem que conferir tudo isso. E isso está levando a uma morosidade de vários processos. Mas o fato de que a gente não faz aquele gasto naquele momento, não significa que não gostaria de fazer esse gasto. Significa que está diante de uma realidade muito difícil. E se a gente pensar de cada um de nós, né, na nossa vida pessoal, a gente consegue arrumar a casa da gente exatamente como a gente quer, cuidar do pai e da mãe exatamente como quer, trabalhar... Não, às vezes algumas coisas faltam. Isso não significa, né, que a gente não tem compromisso. Então, isso que eu queria pedir, apelar para vocês ter ter essa compreensão. O compromisso do governo existe, é sério e é forte, né? Esses 3 meses foram de tumulto? Foram. Ainda assim, a gente quer estar junto com a participação popular e o controle social para fortalecer conselho local, conferência, todas as instâncias de controle social. E vamos resolver, na medida do possível, essa coisa das diárias todas. E trazer aqui para vocês toda a prestação de contas, né? Tem uma questão do contador, né, que o Conselho já decidiu, já foi o ano passado, e que precisa escolher um contador, mas como a situação das finanças está muito complexa, todos os contadores estão bastante atarefados, mas já estão... Né, a Fazenda e tal, já está identificando quem vai ser o contador que vai convidar e vai se apresentar para o Conselho para ser aquele contador que vai fazer assessoria para o Conselho. Então, a gente está dando os passos na medida daquilo que a gente consegue dar de passos, mas quero reafirmar,
Nós temos compromisso com participação popular, controle social, e queremos fazer uma bela conferência. Então é isso, tá bom? Acho que foi muito bom ter participado da reunião. Eu acredito até que tem mais pessoas aí que querem falar, como, por exemplo, a Luciana. Luciana, por gentileza, todos que forem falar, se identifiquem e digam a qual segmento pertence, tá? Até mesmo para que possa ficar registrado aqui suas manifestações. Luciana pediu para participar. Jaime. Boa noite, César. A Luciana está falando. Luciana... eu sou da Sufipel. Eu acho que eu levantei a mão por engano, mas eu só queria deixar a minha opinião particular. Concordo totalmente com a doutora Ângela. Acho que eu gostaria muito que as plenárias fossem novamente presenciais, porque essa quantidade de pessoas que estão aqui online não nos garante efetivamente participação dessas pessoas. Numa plenária onde é presencial, a gente consegue pautas bem mais fortes, a gente consegue discutir com mais afinco aquilo que a gente acredita, até porque nós estamos ali. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, até para mim fica difícil, mas se a gente pudesse colocar em votação que algumas plenárias começassem a voltar presenciais, para que a gente pudesse também fazer esse movimento, para ver como é que fica, como é que vai se comportar. Eu acho bem importante, mas eu levantei a mão, foi sem querer, tá? E aproveito o gancho. Muito obrigada. Perfeito. Jaime? Jaime Fonseca, represento o 4º Distrito Sanitário de Saúde, e também como vice-coordenador aqui do Conselho. Eu fico surpreso quando é dito, primeiramente, doutora Ângela, secretária, eu fico muito surpreso quando diz que a verba do Conselho é R$83 mil. Não é isso que a gente comentou, está gravado, registrei aqui, muito surpreso. Agora, com certeza, o Conselho Municipal de Saúde analisou as suas deficiências e tem provas. A gente sempre mandou as nossas diárias, a senhora falou de junho, me desculpe. Aí, não sei que departamento é esse, estava totalmente governado, não era a situação do Conselho. Nunca duvidamos da seriedade. Eu falei assim, eu não me sinto democrático, eu tinha uma grande expectativa, no meu horário, tinha uma grande expectativa, principalmente, quando daquele seminário lá na FAMED, e principalmente que o Conselho até hoje não foi convidado, né? O Conselho tem que se impor, como nós estamos se impondo de que forma? Se impondo através de procurar outras instituições competentes para ver se nós podemos ser ouvidos. Tantas coisas, como eu falei lá nos informes. Como é que nós vamos enxergar? Eu acho prioritário uma regulação. É insalubre totalmente aquele ambiente, tá bem? Como é que os usuários, os videofonistas, hoje mesmo estão observando, olhando lá aquele ar-condicionado pingando, aqueles 3 baldes, um balde, outras coisas, todo mundo olhando, ali vai muita gente.
Então, fica difícil. Outra coisa, secretária, não foi o conselho que decidiu sobre o contador. Foi uma negociação lá no Ministério Público. O promotor que decidiu. Não foi o conselho que decidiu. Foi o promotor que pediu. Inclusive, secretária, eu lhe entreguei em mãos aquele dia ali no corredor, porque nós achamos muito demorado. Ou não vale as coisas decididas no passado. Então, essa as coisas que eu disse lá. Não vejo uma administração democrática. Como nós vamos querer se o controle social não é chamado para nada? Não é chamado para nada. Agradeço, vendo aqui o doutor Alexandre, que ontem esteve aqui, nos atualizou. A nossa comunicação aqui era pelo Diário do Município, aí saiu o Diário de Notícia. Hoje, os contatos que nós temos, esse controle social, é por isso. Talvez o nosso coordenador-geral, o César, eu ouvi aqui dizer, mas situações aqui dizendo, fica só de um lado falando, o que queriam, se não chamam para conversar? Vamos conversar onde? O que queriam? Reuniões, né? Chego depois de sair antes. A verdade é essa. É controle social o que é? Aqui tem ali 8080, 8142, 7508. Para que tem essas leis? A 141. Para que tem essas leis? É bonito? É bonito ter essas leis? Converse com nós queremos conversar. Nós estamos aqui, nós temos todas as informações. Quem que vem aqui nos informar? Ninguém, nós está sempre correndo. Era isso aí. Essa é a nossa preocupação. É de quem tem 13 anos. 13 anos. Valdir, desculpa eu não ter mencionado que bate ponto aqui certinho. Bate ponto aqui, Claro que a gente sabe que os outros trabalhadores, os usuários, os outros conselheiros, têm que buscar o seu sustento. Graças a Deus, que bate ponto aqui, eu, o César e o Valdir, as outras pessoas que batem na nossa conta porque nós somos aposentados. Eu também vi aqui referir, só 2 minutos só, estou vendo ali o Net, eu vi também o César falar, tem aí do lado, tem 2 ex-coordenador geral, só some. O tempo que tem o Belete e o doutor Anderson de coordenador geral do Conselho. Então é isso aí. Obrigado. Eu sinceramente, eu entendo, e eu já te manifestei essa vontade de ajudar todas as vezes que a gente teve contato, né? Também entendo que, nesse momento, tu tem um apelo popular bastante, muitas pessoas aqui dentro do grupo aqui são teus fãs, são pessoas que gostam muito de ti, como secretária. Eu, particularmente, também gosto muito de ti, porque tu, desde do meu início aqui, lá na primeira conferência, eu te falei isso ontem, onde a prefeitura tentou boicotar a Conferência Municipal de Saúde, com a falta da presença da secretária, que estava a caminho de Rio Grande, né? O Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, num restaurante de estrada, mas não participou da conferência, quando a prefeita não participou e nem o vice-prefeito participaram, e hoje eu te falei isso, quando as coisas para a conferência municipal, e eu espero que nessa não aconteça, mas já nessa conferência de amanhã, algumas coisas não foram liberadas para a conferência de amanhã. As conferências, elas são os retratos explícitos dos municípios, através, foram pedidas para
para amanhã, né? Para amanhã, que dá início amanhã em Pelotas, foram pedidas algumas camisetas, pastas, que a gente conseguiu através da colaboração de uma colega. Foi pedido também um coffee break, também isso tudo foi, e outras coisinhas de pequena, que é a imagem de Pelotas que a gente tem lutado, carregado essa imagem Brasil afora aí. E ontem, pela deficiência financeira do município, se vai ter um café, se vai ter um coffee break, foi porque nós juntamos um pouquinho daqui, um pouquinho dali. O doutor Alexandre se colocou à disposição aí de nos ajudar para nós termos. Isso não é obrigação dos conselheiros, isso é obrigação do município. Isso é obrigação do município. Em nenhum momento aqui está se botando em julgamento a tua capacidade como mulher, a tua capacidade como gestora, tá? Em nenhum momento eu duvido da tua capacidade, até porque a gente, quando pensou lá atrás em uma palestrante para se unir a nós, né, no controle social, a gente convidou com o maior prazer. Então, não é uma coisa assim, como parece que alguns estão achando que seja uma coisa pessoal. Não, de forma alguma. A gente defende uma posição de controle social. Se bate com o que a atual gestão pensa, não sei. Mas se não bate, também isso aí é nós favorecermos os conselheiros. E eu tenho que dar uma parada aqui para a fala, porque por regimento, condição regimental, chegamos a bater 2 horas de reunião, são 21 horas. Se vocês puderem ficar mais 15 minutos, coloquem a prova ali, mais 10 minutos para nós encerrarmos essa reunião, até porque estamos em teste dessa plataforma, para que tenham futuras reuniões, se Deus quiser, por essa, que aí a prefeitura não precisa gastar, né? A gente faz uma economia de alguns valores, e que, quem sabe, a gente possa aplicar em outras situações que são necessárias no município aí, e não como apenas uma reunião do conselho. Mas, voltando ao que eu estava falando, estou esperando aí que vocês se manifestem, se estão de acordo, por mais 10 minutos para terminar essa plenária de hoje. Em momento nenhum, e eu deixo isso bem claro, em momento nenhum, é partidário, é pessoal, ou de outra forma considerar uma reunião do Conselho de Saúde como um momento de se manifestar as suas iras, as suas lá sei o quê, tá? Porque aqui a gente quer discutir que não aconteça o que aconteceu já várias vezes aí, no pronto-socorro, na UPA, que estava mais de 40, 60 dias sem um raio-x, né? Não é culpa da Ângela, isso eu posso dizer, é culpa do município, que nesse momento está tendo dificuldades, pronto, a gente entende isso aí, a gente entende mesmo, tá? Mas chegar ao ponto de que a gente, assim, agora mesmo a secretária botou aí, nós participamos de reunião de contrato, nós participamos das reuniões de avaliação dos laboratórios, e algumas reuniões com a Cristina Vetromila de algumas ações. A reunião da contratualização, nós participamos de uma reunião, e nessa reunião não estavam presentes nenhum representante do hospital, tá? Os representantes estavam, foi uma participação, tá? Não, só para deixar claro isso aí, que na fala da secretária, nós, parece que nós somos convidados a participar de tudo que acontece no município, de tudo, né? A gente vai tentar sempre ser a mão, ajudar, esticar a mão para ter essa parceria. Mas se esse não é o caminho, eu teria muitas outras coisas para falar, mas se eu falar muita coisa, eu, de repente, estou sendo deselegante com alguns conselheiros, né? Mas eu espero que vocês, como conselheiros de saúde, vocês participem, e metade das coisas que nós falamos hoje aqui, eu tenho certeza que nenhum de vocês sabia, que nenhum de vocês se informou, principalmente os que passam, aqueles que curtem o Facebook, que veem fotos, é legal, ações também são legais, mas olhem, quando vocês olharem fotos de participações de coisas boas, que realmente tem coisa muito boa acontecendo, mas olhem se vocês se veem representado pelo Conselho Municipal de Saúde. E eu, com o maior orgulho da minha vida, eu disse isso, já postei no Facebook, eu uso esse colete com orgulho, gente.
Se vocês verem um colete azul, Conselho Municipal, pode acreditar que tem um conselheiro ou outros conselheiros que estão levantando essa bandeira, não é só por estar na foto, ele está levantando a bandeira de todos vocês que levam esse nome, de Conselheiro de Saúde. Então, desculpa se eu não agrado a algumas pessoas por ser crítico, mas essa é a função que eu tive a coragem de assumir, sem ofender ninguém, sem atacar ninguém e sem ter predileções. Eu tenho uma predileção de a minha mãe, com 80 anos, entrar numa unidade básica e não ser maltratada. E essa é a coisa que eu quero que meus filhos e os meus netos tenham também esse direito de saúde. E é para isso que eu luto, é para isso que eu brigo, na frente do Conselho. Mas parece que para algumas pessoas isso incomoda. A gente está sempre de braços dados com gestores, com pessoas que a gente tem o maior respeito e a maior consideração. Nesse momento, estou encerrando. Se alguém quiser fazer algum comentário, aproveite agora, porque depois vamos encerrar. E na próxima plenária, seguirá os ritos normais do Conselho, tá? Os ritos normais, como era antes e como é. Referente também a um detalhe, quando a Beth Acosta estava aqui, e vai parecer meio piegas, ela sempre foi uma profissional de primeira qualidade, não deixando as coisas de forma alguma saírem erradas ou atraso disso, atraso daquilo. Muitas vezes as ações da funcionária, que hoje nos falta muito, tá? Que alinhava o serviço da Secretaria Municipal de Saúde, porque muitas coisas ia 500 vezes lá e aqui já tinha sido feito por eles aqui. De certa forma, é valorizar, mesmo ela não estando aqui hoje, é valorizar o trabalho dela. Valorizar o trabalho de Samuel, que hoje está sozinho aqui, e não foi uma decisão parcial, foi uma decisão monocrática de o funcionário ser retirado daqui, apesar de ter sido pelo pedido dele. Tá, pessoal? Se alguém tiver mais algum comentário, não tendo comentário, alguém quer fazer alguma manifestação? Jaime. Eu só queria terminar dizendo que eu cheguei como conselheiro, as informações que eu tenho, tem que ser, para continuar nessa plataforma, não há como não ser o conselho ter para o ingresso na plenária, qualquer um. Eu, por exemplo, tive o meu ingresso por uma outra pessoa que eu não sei de quem é. Eu posso dizer que não foi do conselho. Tá? Essa é uma informação. A outra informação que eu fiquei mais surpreso, eu sei do valor que era a plataforma do Conselho e do MES, 3.300 anual. Eu digo, o município não tem R$300 por mês? Era isso aí que eu queria saber. Saber não, informar. Não havendo, não havendo nenhum comentário a mais, agradeço a presença de todos. São 21 horas e 10 minutos. Agradeço a presença de todos no dia de hoje. Muito obrigado e uma boa noite. Dou por encerrada a plenária do dia 27 de março de 2025. Obrigado, uma boa noite a todos.